Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã, no 8º webinar da ABA. Denis Onish, com você. Bom dia a todos. É mais uma alegria. Essa coisa de começar com música já é diferente, né? É mais uma alegria estar aqui, podendo falar de um assunto extremamente necessário, acho que para a nossa indústria. A gente já passou por um marco muito grande, né? Que foi a tradução do guia de Brand Safety, né? Acompanhado das maiores plataformas aqui para o Brasil. Mas a gente sabe que não é um assunto resolvido, então eu queria agradecer gentilmente aqui a presença da Rebeca e do Renato, do Facebook, da Francesca, que está aí também, para esse webinário de hoje, para a gente falar de Brand Safety. Aqui nós temos, como a gente brinca, os nossos avisos paroquiais, que vocês todos já conhecem bastante. O importante é saber que nós estamos gravando, né, esse webinar, que vai ficar disponível para os associados da ABA. O conteúdo a ser apresentado aqui pelos amigos do Facebook ficará disponível. E agora, como a Meire gosta de me lembrar aqui no chat, vamos deixar a câmera aberta para fazer uma foto que será divulgada. Meire, nos avise. Eu vou aguardar só alguns segundos para o pessoal Peraí, abrir a que tem muitas câmera. pessoas Abrir a bonitas câmera que para precisam aparecer abrir a aqui. câmera, né? O Esse é um fato de não ter registro que fica. cabelo ajuda, né? Porque não tem que ficar arrumando, né? Essa reunião está começando meio tarde, né, Sandra? 9 horas, eu nunca vi. Tô até com fome já essa hora. Sorte de vocês, viu? Né? Que estão nesse webinar aqui, sponsored by Denis, Comitê de Mídia, porque normalmente as reuniões dele começam às 8 da manhã. Pronto, Martinelli, muito obrigada. Obrigada, May. Vamos seguir aí. Peço para colocar aí nossos slides. Eu gostaria, como sempre, quando eu inicio qualquer evento, de agradecer aos nossos parceiros estratégicos de 2021, que mesmo em face, né, da crise econômica, no segundo ano consecutivo em função da pandemia, têm nos apoiado financeiramente. São esses que estão na tela: o Banco do Brasil, Bradesco, CNN Brasil, com o Score Eletromidia, Facebook, FSB Comunicação, Google, JC Deco, Cantor, Lara, Ótima, Predicta, Rede Globo, UOL e Verizon Media. Muito obrigada a vocês, parceiros, pelo apoio no ano de 2021. E seguindo agora, eu tenho o prazer de apresentar aqui os nossos amigos, né, que estão aqui conosco hoje. Eu gostaria de começar apresentando a Rebeca Garcia. Já é freguesa nossa, aprendemos sempre com a Rebeca. Ela é gerente de políticas públicas do Facebook do Brasil, é mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, doutoranda em Direito Comercial na Faculdade de Direito, na USP, aqui em São Paulo. E o Renato também, sempre aprendendo com ele é Product Market Manager do Facebook Brasil, ele é publicitário, colega nosso, com mais de 15 anos de experiência em marketing digital e operações comerciais de empresas como Facebook, Google, Globo e 3M. No Facebook, ele já teve passagens pelas áreas de Client Solutions e Ad Operations, e nos últimos 2 anos atua como líder da área de marketing de produtos para soluções de negócios do Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. Muito bem-vindos, Rebeca e Renato. Queria aproveitar para agradecer também a nossa querida amiga Francesca, que nos ajudou a organizar esse evento de hoje. Então, com vocês aí, podem seguir os amigos do Facebook. Eu não sei se a Rebeca começa. É isso, Rebeca? Muito obrigada a todos. Começo. Desejo uma Obrigada. ótima manhã. Obrigada, Sandra. Obrigada, Denis. Como a Sandra falou, já sou freguesa. Eu sou uma freguesa muito satisfeita, sempre feliz de estar aqui junto, enfim, da ABA, junto com vocês, principalmente quando é depois das 8 da manhã, a partir das 9. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui nessa manhã para discutir um tema tão relevante, como o Denis comentou, tão necessário ainda, né? Enquanto isso, eu vou rapidinho compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu dar um ok, apresentação.
Pronto. Vocês veem a minha tela? Sim, Tá, Rebeca. joia. Tá ótimo. Bom, então, como a Sandra e o Denis comentaram, estou aqui hoje junto com meu colega Renato, Rê, aqui a dupla dessa manhã, para falar desse tema, como eu disse, né, tão relevante, tão necessário, pegando aqui emprestado a qualificação que o Denis usou, que é bem apropriada para esse tema de segurança da marca, ou seja, o tema da proteção da marca, proteção da reputação da marca e dos anunciantes quando eles anunciam online, né? E aqui, claro, como representantes do Facebook, nosso foco é segurança da marca no Facebook, no Instagram, nas nossas plataformas, de uma maneira geral. E, deixa eu ver se está passando. Espera aí que meu mouse não funcionou. Foi. Deixa eu só fechar minha telinha aqui. E aqui eu apresento um resuminho da nossa agenda para hoje. É um tema que rende muita discussão, é um tema complexo, com várias camadas ainda de complexidade, e justamente diante dessa complexidade, o Facebook tem uma abordagem que é multifacetada, digamos, né? Ela é uma abordagem que olha para diferentes pilares, para diferentes componentes, para diferentes formas de lidar com essa questão tão necessária que é a proteção da reputação das marcas e dos anunciantes quando eles anunciam nas nossas plataformas. E com isso a gente vai falar dessas áreas-chave, desses componentes principais, que começa com a criação e com a manutenção de uma comunidade segura e receptiva, passa, né, isso está extremamente relacionado com a manutenção também, o estímulo não só a comunidade de pessoas ali, de usuários, mas todo o ecossistema de anunciantes, de publishers, de conteúdo, de uma maneira geral, de qualidade, passando ainda pela colaboração com parceiros e com a indústria, o que só reforça que esse não é um tema de um só ator ou de uma só plataforma, esse é um tema compartilhado, claro, cada ator e cada player aí com as suas atribuições e seu papel, mas esse é um tema comum. E, por fim, aqui com a participação do Renato, mas especificamente a parte mais prática, né? Como traduzir isso em controles para os anunciantes. E eu começo... Meu mouse não está funcionando. E eu começo essa trajetória, que é uma versão resumida de um assunto que é muito complexo, que é cheio de camadas, como eu comentei, com a missão do Facebook, né? Com a missão que é de dar às pessoas o poder de construir comunidades, de aproximar o mundo, de expressar a sua voz. E por que eu começo com a missão? Não é só para dizer, olha, a missão do Facebook que é importante. Primeiro, para reforçar que essa missão é algo que informa toda a abordagem do Facebook em relação à segurança de marca, em relação aos seus produtos de uma maneira geral, às suas ferramentas de uma maneira geral, e é algo que está na base de toda essa discussão, porque para que a gente tenha uma comunidade segura, uma comunidade em que as pessoas de fato estejam lá, né, para que as pessoas continuem nos nossos serviços, para que elas continuem a voltar aos nossos serviços, é importante que elas tenham as condições para isso, que elas tenham e se sintam seguras para isso. É por isso que eu sempre começo com a missão do Facebook, justamente para reforçar que ter essa comunidade que é capaz de expressar a sua voz, que tem segurança para fazer isso é bom para as pessoas, é claro, mas isso é principalmente bom para o negócio e para os negócios, para os anunciantes, para o próprio Facebook. Então, esse é o eixo estruturante, digamos assim, de todas aquelas áreas-chave que eu já comentei ali de passagem. E só para dar uma ideia da complexidade que eu mencionava a respeito de segurança da marca e da dimensão disso no Facebook, o Facebook, contando as plataformas, né, o Instagram, o Messenger, o WhatsApp, tem mais de 3 bilhões de pessoas no mundo, né? Mais de 3 bilhões de pessoas usam os nossos serviços, as nossas plataformas todos os meses, né? São mais de 3 bilhões de pessoas e mais de 140 milhões de negócios e de organizações, inclusive organizações também sem fins lucrativos, que usam as nossas ferramentas para se comunicar com as pessoas, né? As pessoas, né, essa grande comunidade de mais de 3 bilhões de pessoas que usam esses serviços não só para
se manter em contato com seus amigos, com a sua família, mas também com marcas, com interesses, com negócios, com organizações, de uma maneira geral. E isso dá uma ideia da complexidade do tema, porque quando a gente fala em mais de 3 bilhões de pessoas, a gente fala de bilhões de conteúdos sendo publicados, sendo gerados todos os dias nas nossas plataformas. E aqui a gente entra, portanto, no primeiro pilar, naquela primeira grande área-chave que eu comentei, que está na base de toda essa preocupação, é muito importante todo esse esforço para garantir a segurança das marcas nas nossas plataformas, que parte, primeiro, desse esforço de criar e de manter a nossa comunidade segura e receptiva, né? Receptiva a anúncios, por exemplo, receptiva a conteúdo de qualidade de uma maneira geral. E, como eu falei, né, o Facebook ele constrói os seus produtos, ele constrói suas ferramentas, toda a abordagem, toda a atuação da empresa, ela gira em torno da missão que eu comentei, né, que é de dar às pessoas o poder de construir comunidades, de aproximar o mundo. E isso significa, como eu disse, que para as pessoas expressarem a sua voz, que elas estejam, não só estejam, mas se sintam seguras. E é por isso que o Facebook tem, isso é muito importante de comentar, isso está muito relacionado com os nossos esforços de segurança da marca. O Facebook tem políticas, tem regras de convivência, digamos assim, que são os nossos padrões da comunidade, que são divididos também com o Instagram, e que basicamente dizem o que é e o que não é permitido na plataforma. Por exemplo, esses padrões da comunidade, eles proíbem conteúdo de exploração sexual infantil, de bullying, de assédio, de discurso de ódio, que é algo também muito preocupante, algo que não tem espaço na nossa plataforma. E, como eu disse, isso não só para manter as pessoas em segurança e manter esse espaço saudável, manter as condições para que as pessoas usem os nossos serviços e continuem a voltar lá e continuem a se expressar, mas também porque isso é bom para todos, né? É bom para o ecossistema de anunciantes, é bom para o negócio. E esses padrões da comunidade, essas políticas, eles não são, digamos assim, eles não são um exercício de arbítrio, algo da cartola única do Facebook, eles são políticas construídas não só por um time muito amplo de especialistas com expertise em áreas variadas, desde segurança até privacidade, passando por questões mais técnicas, mas são políticas também construídas com base em muito debate, muita consulta também com especialistas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. E são políticas que se estruturam e que são informadas por valores, isso é importante também com relação às nossas políticas, né? Não são regras que vêm de qualquer lugar, elas têm uma razão muito importante de ser. Então, para além do valor da expressão, da voz, que eu já indiquei, e já fica claro que está no DNA, digamos assim, do Facebook, outros valores são muito importantes também, se conectam muito com essa questão da proteção da marca. Valores como a segurança, que eu comentei, como a autenticidade, como a dignidade das pessoas. E, portanto, essas políticas, como eu falei, elas passam por esse processo de consulta, de elaboração, e isso significa também que elas são um corpo vivo, né? Essas políticas elas são constantemente avaliadas, elas são atualizadas conforme a sociedade muda, conforme os desafios também mudam, e elas se aplicam para todos no Facebook. Essa é a base comum e a base que informa muito também do que a gente vai falar aqui sobre controles e sobre segurança da marca, e informa inclusive as ferramentas também e todo tipo de posicionamento, todo tipo de conteúdo, né? Então, por isso é muito importante começar falando dessas nossas políticas e que são aplicadas. Isso aqui é um outro ponto também muito importante, principalmente quando a gente lembra da escala que eu comentei, né? Mais de 3 bilhões de pessoas no mundo usando os nossos serviços, e isso exige uma atuação também em escala, né? E para isso é muito importante. O Facebook tem investido muito e tem avançado muito nessa área, no sentido de combinar o trabalho humano, o trabalho de pessoas. Hoje são mais de 35 mil pessoas no mundo trabalhando na área
de integridade e de segurança, dentre os quais mais de 15 mil são revisores de conteúdo, e a gente combina isso com tecnologia, né? Isso é muito importante para essa escala que eu comentei, de bilhões de conteúdos sendo gerados todos os dias. E a tecnologia que tem sido crucial, principalmente a inteligência artificial, para não só ajudar na detecção proativa, eu vou comentar alguns exemplos, mas o Facebook tem melhorado muito em detectar e atuar sobre conteúdos antes mesmo que as pessoas o vejam, antes mesmo que as pessoas denunciem, isso é muito importante, mas também tem sido útil para ajudar, inclusive, o trabalho humano, para ajudar, por exemplo, na priorização, na triagem, digamos assim, das denúncias, dos reportes, né, que as pessoas, que os usuários também fazem na plataforma. E, para além de todo esse esforço, né, de elaborar as políticas, de mantê-las atuais, de aplicar as políticas, o Facebook também tem um compromisso muito forte, um compromisso que avançou muito nos últimos 2 anos, principalmente de transparência, né, de demonstrar esse trabalho, de demonstrar esse esforço, de mostrar o quanto que a gente tem avançado, o quanto que a gente tem desempenhado com relação a isso. E o principal exemplo aqui desse esforço de transparência é o relatório de transparência, de aplicação desses padrões da comunidade que eu mencionei. É um relatório que passou a ser trimestral há algum tempo. A gente acabou de publicar o relatório mais recente, que pega o período de abril a junho, o segundo trimestre desse ano, e é um esforço aqui importante para dar mais clareza sobre todo esse trabalho, né? A quantidade de conteúdo que o Facebook tem conseguido detectar, conteúdo violador, conteúdo nocivo, e remover, o quanto disso é feito proativamente, o quanto disso é feito a partir de denúncia de usuários, o quanto disso é restaurado. Então, esse é um trabalho importante, se conecta muito com os planos que a empresa tem e que já tinha anunciado para esse ano de 2021, né? Principalmente compartilhar métricas adicionais. De fato, nesse último relatório, o Facebook traz métricas adicionais com relação, principalmente, a conteúdo de exploração infantil. Isso é muito importante, essa visibilidade, essa transparência. E também um plano importante que está em andamento de auditoria externa, ou seja, para além de todo esse esforço de demonstrar esse trabalho, esse progresso, o Facebook também tem claro que a gente não deve avaliar o próprio dever de casa, né? É importante ter também um olhar aqui externo. O Facebook abriu o seu sistema de moderação a uma auditoria externa que está em andamento, e assim que concluída vai ser objeto de relatório, vai ser publicado também. A gente espera que isso aconteça em breve. Tudo isso para dizer que esses compromissos a gente tem, sim, levado muito a sério, tem conseguido caminhar por aqui. E eu destaco, né, para além da auditoria externa, que eu já acabei de comentar, 2 outros pontos que são importantes também quando a gente fala de todo esse esforço para manter a nossa comunidade segura, a nossa comunidade receptiva. O Comitê de Supervisão Independente, o Oversight Board, que é um comitê externo, independente do Facebook, e que toma as decisões finais sobre se um conteúdo deve ou não permanecer na plataforma a partir de apelação feita por tanto usuários quanto pelo próprio Facebook. Esse comitê ele começou a operar no final do ano e começou a decidir, a emitir decisões no início desse ano. E é interessante que, para além das decisões, o comitê faz recomendações também sobre as políticas do Facebook. E desde o início do ano até agora, a partir dessas recomendações e dessas decisões, o Facebook tem aperfeiçoado as suas políticas e tem sido mais transparente com relação a isso, que me leva ao terceiro destaque aqui, que é o Centro de Transparência. Em maio desse ano, o Facebook lançou um centro, mesmo um hub de transparência que reúne num só lugar, de uma forma bem acessível, bem amigável, essas informações, as políticas, como elas são aplicadas, informações mais detalhadas sobre o uso de tecnologia para detecção de violações, os relatórios de transparência. Então, esse é um passo importante aqui que se conecta com esse esforço de manter a nossa comunidade segura, o que, por sua vez, está na base ali de todo o esforço de segurança das marcas, de preservação, de proteção da reputação, não só das marcas, mas, enfim, dos anunciantes e dos negócios de maneira geral.
E aqui é só uma nota importante, a gente sabe que os últimos anos têm sido, né, muito desafiadores, principalmente desde o ano passado, com a pandemia, que ainda é, infelizmente, uma realidade no Brasil e no mundo. E aqui é importante também a nota, não só para dizer do impacto, por um lado, que isso teve inicialmente, todo esse trabalho de revisão, de aplicação das políticas, mas também isso passou a ser uma outra preocupação, um outro ponto que o Facebook tem se dedicado muito, que é de atuar para não só conectar as pessoas com informações confiáveis, de qualidade, de autoridade, mas também para remover desinformação sobre Covid que possa causar dano às pessoas, inclusive desinformação sobre vacinas. Esse é um ponto muito importante. Só nesse último período que eu mencionei, o Facebook removeu mais de 20 milhões de conteúdos nessa linha, né, de desinformação nociva que pode causar dano físico às pessoas com relação à Covid. E um outro ponto aqui importante é também a atuação com relação a anúncios e a tentativas de obter lucro, de obter o ganho financeiro com isso. Isso é algo que o Facebook tem também priorizado e tem avançado muito em termos de evitar, justamente para manter, como eu falei, a nossa comunidade segura. E aqui eu quero destacar um grande exemplo, porque essa é uma categoria, enfim, que não só não tem lugar na nossa plataforma, mas essa é uma categoria de muita preocupação, que estava na origem de muitos debates e de muitas preocupações externalizadas pelos anunciantes e pela indústria de uma maneira geral, principalmente há cerca de 2, 3 anos, que é o discurso de ódio. Esse é um tipo de conteúdo que o Facebook já proibia, que proíbe de uma forma muito rigorosa. O discurso de ódio não tem lugar nas nossas plataformas, justamente porque isso não permite um espaço de expressão, um espaço de segurança. O Facebook leva isso muito a sério. E o que é discurso de ódio, né, para o Facebook, só para a gente ficar aqui numa mesma página? Em resumo, pela definição das políticas do Facebook, o discurso de ódio é basicamente um ataque às pessoas com base no que nós chamamos de categorias protegidas. Então, por exemplo, raça, religião, nacionalidade, gênero, doença grave ou deficiência. Então, todo tipo de ataque às pessoas com base nessas categorias é considerado um discurso de ódio, é algo que o Facebook remove e leva muito a sério. Com uma observação importante, nós sabemos também que, por vezes, conteúdos que aparentemente poderiam ser enquadrados nessa categoria, eles podem ser publicados para fins de condenação, para fins de conscientização, eventualmente mesmo para fins de empoderamento, de reapropriação de uma determinada palavra ou expressão para uma forma autorreferencial. E isso é algo que o Facebook permite, mas o discurso de ódio é algo tão sério, que a gente leva tão a sério, que é importante que, nesses casos, a intenção esteja muito clara, porque se ela não estiver clara, nesse caso, o Facebook prefere pecar pelo excesso, que na verdade não é um excesso quando se trata de discurso de ódio, e remove, porque isso é algo realmente que está ali na base dessa nossa preocupação de dar às pessoas o poder de aproximar o mundo, né, e de se expressar. E aqui, para pegar esse último relatório de transparência e para ilustrar o quanto que o Facebook vem evoluindo, principalmente nessa categoria, que é uma categoria difícil de detecção, porque ela é mais contextual, né? Diferente, por exemplo, de spam ou de algumas outras categorias que são mais ali objetivas. O discurso de ódio envolve um pouco mais de contexto. Mas o Facebook tem investido muito nos últimos anos, principalmente em tecnologia, em treinamento também de pessoas, para justamente conseguir melhorar nessa frente, porque eu falei que o discurso de ódio não tem lugar na nossa plataforma, e não tem mesmo, mas isso, infelizmente, não significa que não exista, né, ou que a gente tenha erradicado completamente. Esse é um trabalho contínuo, que a gente continua dedicado a fazer, mas a gente vê com olhos de animação mesmo, assim, de otimismo, no sentido de que a gente tem conseguido progredir. E aqui vocês veem a diferença de 2018 para cá, né? O quanto que o Facebook evoluiu na remoção desse tipo de conteúdo
E aqui para vocês verem mais um dado que é muito importante, é uma métrica que o Facebook passou a indicar também o quanto de conteúdo que o Facebook remove, aqui no exemplo específico de discurso de ódio, que é feito proativamente, né? Que vocês veem, 97,6% foram de discurso de ódio que foi removido, foi detectado e foi removido pelo Facebook de maneira proativa. Nesse período de abril a junho, foram mais de 31 milhões de conteúdos de discurso de ódio. E uma outra métrica importante aqui para ter em mente, o Facebook passou a divulgar recentemente, é o índice de prevalência, né? Como eu comentei, vocês veem que aumentou muito a quantidade de conteúdo de discurso de ódio que o Facebook consegue identificar e remover, mas vocês veem que essa é uma métrica importante, de o quanto do conteúdo que as pessoas veem em geral na plataforma, o quanto disso é discurso de ódio. E quando a gente olha para esse último relatório, é de 0,05%, ou seja, de uma amostra de conteúdos que as pessoas veem na plataforma, só 0,05% é de discurso de ódio. Isso não enfim, não significa que o trabalho está feito, ao contrário, a gente está sempre trabalhando para que isso seja zero, mas é importante também mostrar esse progresso, esse esforço que a empresa tem feito. Aqui são números também do Instagram, para essa mesma categoria. No caso do Instagram foram 9,8 milhões, e proativamente, né, como eu comentei, no Instagram é parecido, foi da ordem de 95%, de detecção de atuação proativa. O Instagram ainda não tem a métrica de prevalência, isso está em construção, mas ainda assim a gente vê essa evolução, né, o quanto que principalmente esse esforço e esse investimento em tecnologia tem contribuído para a gente conseguir melhorar nesse trabalho contínuo de manter a nossa comunidade segura. E como eu falei, diretamente conectado a isso, para além de manter a nossa comunidade de pessoas, de usuários segura e receptiva, é também crucial manter todo o ecossistema, né, o ecossistema de conteúdo, de anúncios, de anunciantes e de publishers, também não só seguro, mas de qualidade. Né? E aqui é importante destacar, o Renato, depois, quando falar dos controles, vai mencionar um pouco mais sobre isso, a diferença de posicionamentos, né, nas soluções do Facebook. A gente tem anúncios que são independentes do conteúdo do publisher, então, principalmente feed e stories, e a gente tem anúncios também que aparecem dentro do conteúdo de um publisher, por exemplo, vídeos em stream, a gente tem essa distinção de posicionamento, mas como eu falei, os padrões da comunidade, a regra geral, né, que está na base do Facebook, ela vale para qualquer tipo de posicionamento, então vale aqui para todos, mas isso é importante quando a gente fala principalmente com relação a controles, né? E aqui nós entramos numa outra distinção que é muito importante de comentar quando a gente fala de segurança da marca, que é a diferença, né? A gente sabe que, por um lado, a gente tem um elemento comum, que é a segurança propriamente dita, ou seja, ninguém quer ter o seu anúncio, o seu conteúdo, enfim, aparecendo junto a um conteúdo de discurso de ódio, junto de bullying. Isso é assim, é comum para todos, não tem que aparecer para ninguém. Mas, por outro lado, a gente sabe que há conteúdos que não são nocivos, são conteúdos que são permitidos, mas que ainda assim pode não ter um fit, né? Pode não ser algo adequado, embora seguro, pode ser algo não adequado para um anunciante específico, ou para um setor específico, ou para uma campanha específica. E aqui a gente tem essa distinção entre segurança, que é algo comum a todos os anunciantes e algo que está diretamente relacionado com os padrões da comunidade que eu comentei, né? Isso vale para todos, isso é a regra geral. E a gente tem a questão da adequação, que varia de acordo com o anunciante, de acordo com o seu produto, de acordo com a sua marca, de acordo com uma campanha específica, né? E aqui a gente leva isso em conta também quando fala em relação às políticas, né? Como eu comentei, quando a gente fala de segurança,
a gente sempre remete aos padrões da comunidade, que são aquelas regras gerais que se aplicam a todos, que são aplicadas pela combinação de análise humana e de tecnologia. A gente tem políticas adicionais também com relação à monetização, e aqui vale a depender do tipo de posicionamento, do tipo de monetização que está acontecendo. Então, para além dos padrões da comunidade, o Facebook tem políticas de monetização para parceiros, tem políticas de monetização de conteúdo, que, por exemplo, proíbem determinados formatos. Então, nem todo conteúdo, né, nem todo conteúdo que é permitido é passivo de monetização. Isso aqui é importante. E a gente tem, com relação à adequação, o campo mais específico dos controles dos anunciantes, e aqui eu vou poupar vocês para ouvir o nosso especialista, que o meu colega Renato vai falar na sequência. Para além disso, já me encaminhando para o final do meu bloco, o Facebook tem feito parcerias também justamente para facilitar, para melhorar esses controles, para melhorar, ajudar a vida dos anunciantes, né? Ajudar que eles consigam gerenciar melhor as suas preferências, suas listas de bloqueio, por exemplo. O que me leva ao último ponto da minha fala aqui hoje, que é crucial também, uma outra área-chave quando a gente fala de segurança da marca, que é a colaboração, né? Como eu disse no início, segurança da marca é um tema relevante, é um tema necessário, é um tema que não é de um só ator. É claro que a gente sabe que o Facebook tem um papel muito importante nisso, como, né, uma comunidade tão grande de negócios, de pessoas, mas isso é um esforço também que envolve a indústria de uma maneira geral, envolve outros atores de uma maneira geral. Aqui, acho que vocês nem conseguem enxergar, porque tem tanta coisa. Olha que eu coloquei só até 2020, mas é mais para dar uma dimensão mesmo, não se preocupem em olhar no detalhe, assim, em termos de linha do tempo, do quanto que os compromissos assumidos pelo Facebook têm evoluído e têm mostrado progresso, né? Desde, por exemplo, uma atuação para reduzir conteúdo caça-cliques em 2016, até agora, 2020, por exemplo, eu mencionei a métrica de prevalência para discurso de ódio, uma série de... o desenvolvimento de controles. Então, só tudo isso para mostrar o quanto que a empresa segue comprometida, segue investindo nessa área, né? E todos os nossos controles de segurança da marca passaram por auditoria e foram aprovados em auditoria, e desde o ano passado essa auditoria passou a ser feita sob esse selo da TAG, que inicialmente era um selo focado no Reino Unido e hoje se tornou uma certificação global muito importante. E ainda sobre parcerias, o Denis já comentou, mas eu faço questão de destacar aqui essa iniciativa que foi liderada pela ABA, em parceria Facebook, com Google, com Twitter, com a Verizon, que foi a tradução, né, do GARM, e esse, a nosso ver, é um passo muito importante. Claro, não é a solução, né, como o Denis falou, esse é um passo de uma jornada mais ampla, mas um passo muito importante em termos de conferir educação e um acordo, né, sobre definições básicas de conteúdo nocivo, e permitir essa base comum importante para esses esforços de segurança da marca. E com isso, a gente entra propriamente na parte mais prática e fundamental também, que é de controles de anunciantes, né, para além do esforço do Facebook de manter a comunidade segura e receptiva, de criar e de manter um ecossistema saudável, de engajar e continuar nesse esforço de parcerias com a indústria, de parcerias né, no setor. É importante também a gente falar desse outro componente fundamental de segurança da marca, que é de controles dos anunciantes para posicionamentos dentro dos conteúdos de publishers do Facebook. E com isso eu fico por aqui do meu bloco, estou à disposição para a gente seguir nesse debate. Agradeço demais a atenção e a presença de vocês aqui nessa manhã. Obrigada. O Renato está Renato entrando está no agora? mudo.
Então agora não sou Ele tá- mais. Ah. Ele Agora tinha sim. entrado, mas só para... Bom, acho que bom dia para todo mundo, né? Acho que como a Rebeca comentou, a gente tem posicionamentos de anúncio que são independentes do conteúdo do publisher, e aqui talvez o melhor exemplo seja o feed do Facebook e do Instagram. E a gente também tem posicionamentos que são dentro do conteúdo do publisher, né? E aí a gente tem alguns exemplos: Audience Network, Instant Articles e o InStream, né, vídeo, que foi até o exemplo que a Rebeca deu. Bom, para esse tipo, né, de posicionamento dentro do conteúdo dos publishers, a gente tem vários controles para anunciantes que estão disponíveis. Tá? A gente entende que, até se colocando numa posição de anunciante, tá? O Facebook quanto anunciante também. Um dos desafios que a gente enfrenta, né, como anunciante, é entender e controlar onde que os anúncios vão aparecer, né? E aqui no Facebook a gente acredita que esse desafio é muito importante né, e como plataforma a gente tem uma responsabilidade grande em proteger isso também, né? E por esse motivo que acabou que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos uma série de ferramentas para ajudar nesse desafio. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu não vou entrar muito no detalhe, até por uma questão de tempo, mas o primeiro que eu trouxe aqui hoje é o que a gente chama de cancelamento de posicionamento. Acho que para quem está no dia a dia da campanha ali, é uma funcionalidade que você já está bem acostumado a usar, e é simples, como o nome sugere aqui, no momento da compra, direto na interface, é possível que o anunciante selecione, né, remova ou adicione os posicionamentos específicos para sua campanha. E aí eu vou fazer uma observação importante. É muito importante, né, a veiculação de uma campanha em vários posicionamentos permite que o nosso sistema otimize a entrega, inclusive tem influencia positivamente no resultado de campanha. Então, acho que é uma funcionalidade que tem que ser usada com inteligência também. O filtro de inventário, né, eu acho que é um controle que permite que você mesmo faça o trade-off entre brand safety e o alcance da sua campanha, né? Então, o filtro de inventário ele vai mostrar 3 opções na plataforma. Tem o inventário completo, que ele vai te dar o maior alcance possível. Tem o inventário padrão, que já é o que vem selecionado na ferramenta, e ele tem já alguns filtros pré-definidos ali. E tem o que a gente chama de inventário limitado, que vai te dar o maior controle de brand safety, vai, por consequência, acabar reduzindo o alcance da campanha, o que pode até impactar um pouco no custo da campanha. Acho que a Rebeca falou a palavra transparência algumas vezes durante a apresentação dela. Acho que nesses controles não é diferente. O Facebook se compromete muito com a transparência, e aqui eu sei que a leitura está ruim nessa tabela, mas está disponível lá na ferramenta de anúncios também. E está publicado lá, então, os detalhes de cada uma dessas categorias que eu falei, né? Então, aqui está mostrando o completo, o padrão e o limitado, né? O que eu mencionei no slide anterior, e o que faz parte de cada um, né? Então, acho que é mais um voto da transparência aqui. Uma outra opção de controle é a criação de uma lista de bloqueio, né? Acho que o funcionamento é bem simples. Fazer upload de uma lista de URLs que você quer bloquear, e aí isso vai ser feito lá diretamente na ferramenta de anúncios. Uma outra opção que a gente tem, né, é usar a lista de bloqueio, que é essa que eu acabei de apresentar agora, e o filtro de inventário, aquele de limitado, padrão e completo, ao mesmo tempo, né? E aí, nesse caso, você consegue remover os anúncios de aparecer em conteúdos que são sensíveis e também apontar quais são os publishers, apps e sites que você também não quer que apareça, né? Então, acho que só para tentar deixar claro, né? Quando você usa uma lista de bloqueio, você está bloqueando um publisher por completo, a página, o app ou o site dele. E o filtro de inventário, por outro lado, vai bloquear categorias de conteúdos que são sensíveis, né? Então, acho que aqui está um exemplo de como que esses dois vão funcionar de forma combinada. Você vai ter algumas páginas e alguns tipos de conteúdo que vão ser bloqueados nessa campanha, né? Uma combinação dos dois. Tem também uma lista de permissão de publishers,
né? E tem marcas que eles querem um controle grande de segurança e essa funcionalidade passa a ser interessante. Essa lista vai permitir que os anunciantes eles selecionem os publishers que vão, né, com base nos seus critérios, e as campanhas só vão ser exibidas exclusivamente nesse tipo de conteúdo. Por que eu falei que alguns anunciantes que têm uma preocupação maior usam essa funcionalidade? É justamente como a rede de publishers, né, uma rede que cresce, quando você define o que você quer mostrar, né, independente de novos parceiros entrar, você está com esse filtro definido. Bom, e outro controle disponível é o que a gente chama de exclusão de tópicos, né? Esse controle ele permite que os anunciantes de in-stream excluam o conteúdo dentro de 4 tópicos: notícia, política, games e religião. Ainda falando de anúncios de in-stream, né, existe também a possibilidade dos anúncios aparecerem dentro de transmissão ao vivo. Talvez vocês nunca tenham visto um anúncio de in-stream dentro de uma transmissão ao vivo, porque ainda tem poucos parceiros no mundo que estão aprovados para essa funcionalidade. Mas como a gente liberou essa funcionalidade para os publishers, a gente também liberou essa funcionalidade dentro dos nossos controles. Então, também tem a opção de excluir um in-stream dentro de posts de transmissão ao vivo. Tá? Agora, uma pergunta que é bem comum e que desde que eu trabalhava na área de vendas, né, do Facebook que eu recebo, eu consigo saber quais são os publishers que meus anúncios apareceram, né? E acho que alguns anos atrás, se vocês me perguntassem isso, eu falaria não, mas já tem alguns anos, na verdade, que a resposta é sim, né? Inclusive é uma recomendação que a gente recomenda bastante, que inclusive a recomendação é que exista a prática, né, de baixar essa lista de publishers, avaliar quais são os novos, quais são os que você não conhece, inclusive usar essa informação para atualizar as listas de bloqueio que eu mencionei, tá? Eu sei que quando a gente fala, né, baixar uma lista de publisher, parece que a gente está dando um passo para trás na tecnologia, né? Parece que a gente está falando de fazer uma coisa quase que analógica hoje em dia. Essa não é a única forma de você ter relatório sobre a vinculação dos seus anúncios. Acho que diretamente ali na interface você consegue ver o relatório de entrega por publisher, você consegue filtrar o relatório por contas de anúncio, no caso, né, de ter várias contas, você consegue ver isso por posicionamento de anúncio. Acho que uma funcionalidade também que é interessante, você consegue buscar um publisher ou um app específico usando uma barra de busca, é bem interativa a ferramenta. E acho que uma funcionalidade que eu gosto de destacar e que é pouco explorada é que se você clicar em um publisher nesse relatório, você consegue até acessar a página web para até conhecer em mais detalhes esse publisher. Tá? Para já caminhar aqui para o final da apresentação, acho que eu queria recapitular um pouquinho do que a gente falou até agora. Vocês vão acabar vendo as mesmas informações que eu falei, que é um pouco do que a Rebeca falou, de uma forma diferente, que eu acho que vai ajudar a visualizar a informação também. Bom, como a Rebeca falou, em uma perspectiva ali de brand safety, a gente pode pensar nos posicionamentos de anúncio em 2 blocos, né? A gente tem os posicionamentos que são independentes dos publishers, e aqui a gente está falando de feed de Instagram, feed do Facebook, stories, e esses posicionamentos eles contam com todos os padrões de comunidade, a tecnologia, né, que a Rebeca comentou para a gente, e também as revisões de conteúdo que são feitas por pessoas e por algoritmos. O outro bloco de posicionamento são os anúncios que aparecem dentro de conteúdos de publishers, né? E a gente mencionou algumas vezes os anúncios de in-stream durante a apresentação, mas a gente tem também Instant Articles e Audience Network. E esse bloco tem toda essa série de controles que eu apresentei para vocês até agora. As ferramentas que a gente tem disponíveis são, né, a gente tem indicação suficiente para a maioria das preocupações que os anunciantes têm sobre a habilidade de controlar quais publishers e qual tipo de publishers que o conteúdo do anúncio deles vai ser veiculado. E acho que o grande objetivo que a gente busca é que os próprios anunciantes tenham os controles para fazer esse trade-off, né, entre alcance e a segurança da marca, totalmente baseado nas suas necessidades de negócio, né? Acho que talvez um lembrete que eu possa fazer aqui, antes de mudar de slide, um inventário completo vai te dar mais alcance e um inventário mais limitado vai te dar mais controle, né, de brand safety, mas talvez vai impactar no alcance e consequentemente, no custo.
Bom, queria agradecer o tempo de todo mundo que participou e a atenção de todos aqui hoje. Eu espero bastante que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente vai ficar aqui aberto para vocês para perguntas também. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Rebeca. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Porque eu sempre tenho, né? Então, mas eu acho que é legal as outras pessoas perguntarem. Pode escrever aqui no chat qualquer coisa. Então, eu vou fazer uma pergunta, enquanto isso vocês vão pensando. Eu vi aqui, Renato, que você falou bastante, né, e a Rebeca, sobre todos os filtros, o que os anunciantes podem fazer e tudo mais. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que ela é importante pelo seguinte, né? Os grandes anunciantes geralmente têm as agências, né? E são essas agências que estão pilotando a ferramenta, né? Esse tipo de treinamento, ele é dado, por exemplo, para as agências, Renato? O Facebook tem algum trabalho nesse sentido? Eu te pergunto porque, assim, o tema, como eu falei, né, ele é super relevante, né, mas, no final, grande parte da operação parte das agências. Então, eu queria saber um pouquinho também do que o Facebook está fazendo, né, para o lado de agências nesse sentido, né? Eu tenho mais umas perguntas, né? Eu vou deixar o pessoal aqui, mas essa é a primeira. Legal. Ótima pergunta. Assim como você menciona a importância da comunidade de agências, né, como um player nesse relacionamento com os anunciantes, a gente enxerga isso da mesma forma no Facebook, né? E aí, vou falar com uma perspectiva de marketing de produto, acaba que as agências são multiplicadores do conhecimento que a gente precisa levar para o mercado. Então, assim, de cara, já posso dizer que, para mim, as agências são talvez um dos primeiros passos em qualquer tipo de comunicação, de educação. Então, assim, qualquer comunicação que o Facebook vai fazer em um assunto como brand safety, a gente com certeza tem esforços para a agência. Eu acho que um exemplo que eu posso mencionar o Facebook tem um programa de educação que a gente chama de Blueprint, né, que a gente recomenda bastante para as agências. Só ali você já vai ter tudo isso que vocês já viram aqui que eu apresentei e muito mais detalhes, como operar, como que funciona, enfim, e ali é sempre muito, muito atualizado, né? Então, sim, né, acho que de uma forma curta, respondendo a sua pergunta, acho que sim, a gente tem o público de agências como grandes multiplicadores de todo o conteúdo que a gente tem, toda a informação que a gente leva para o mercado. Legal, Renato, obrigado. Mais alguém? Porque eu tenho mais perguntas, hein? Ninguém põe aqui, eu vou perguntando. Renato, vocês falaram bastante, né, sobre controles de conteúdos de publishers, né? Existe a previsão de algum controle nos posicionamentos do próprio Facebook, por exemplo, como no feed? Excelente pergunta. Acho que é uma das perguntas que a gente, dos anunciantes que são mais preocupados, né, os que têm os maiores controles, é uma pergunta que a gente escuta bastante. E aí não estou falando só de Brasil, tá? Estou falando do mundo inteiro. Em janeiro desse ano, finalzinho de janeiro, o Facebook anunciou que a gente está construindo e está testando o que a gente está chamando de exclusão de tópicos do anunciante. Não sei como é que vai ser o nome oficial em português ainda. Em inglês é Topic Exclusion. E esse teste está sendo feito com um grupo pequeno de anunciantes ainda, né? Acho que esse controle, até onde eu conheço do produto, ele é feito para justamente trabalhar com o newsfeed ali. Então, você vai poder dizer que eu não quero aparecer perto de certos tópicos como crime e tragédia, por exemplo, né? E aí você vai ter esse controle no feed. Então, a gente até teve um update agora no dia, acho que 9 de agosto, sobre esse teste. Parece que o teste está indo bem, a gente não tem resultado, a gente não tem número ainda para compartilhar, infelizmente, mas parece que o teste está indo bem, tanto que eles querem expandir para um grupo maior de anunciantes, para continuar a entender a eficácia e a performance desse produto, tá? Então, acho que vai ter novidades em algum momento nesse sentido também. Posso adicionar um ponto aqui?
Gente, Fran do Facebook também. Eu queria só adicionar uma coisa que assim, acho que está muito relacionada com as duas primeiras perguntas que o Denis fez, e concordo 120% com o que o Reco falou aqui. Eu acho que tem uma visão holística também entre agências e anunciantes, que ela é bem importante quando a gente fala de brand safety, que assim, eu acho que os anunciantes, eles sabem, né, muito mais sobre o que é safety para mim, para a minha marca, né? E esse conhecimento é o anunciante que tem que transmitir para a agência. Então, tem todo um conhecimento enorme de ferramenta que a agência transmite, né? E que leva. E tem um conhecimento enorme do anunciante de falar assim: olha, eu sou uma marca de chocolate e eu não quero estar próximo de um assunto falando de obesidade. Isso também é brand safety, né? Mas é um assunto que a gente não corta, né? Então, assim, pra gente, não tá naquele, quando a Rebeca falou daquele, né, de todos os assuntos que a gente fala, não, terrorismo e tal, que a gente nem, não é indiscutível, né? Então, acho que, assim, é muito holístico esse olhar, né? E é importante também que os anunciantes tenham muito conhecimento sobre isso, né? Então, era só meu two cents aqui. Acho que eu vou até aproveitar isso que a Fran falou, que acho que é legal. Quando você pensa na plataforma mesmo lá de Ads Manager, né, no gerenciador de anúncios, no gerenciador de negócios, tem controles de brand safety que eles existem no gerenciador de anúncio e tem controles que existem no gerenciamento de negócios, que é onde normalmente a agência usa para trabalhar. Então, é exatamente isso que a Fran está falando, né? Você tem controles que tem que estar no nível do cliente, né? Porque é isso, o cliente conhece a necessidade dele. Tem controles que fazem sentido estar no nível da agência, até por uma gestão da campanha do dia a dia. Mas acho que é um bom ponto, Fran. Obrigado, Fran. É super importante. A Vanessa perguntou aqui o seguinte, né? Sempre que identificamos um perfil falso relacionado à empresa, efetuamos a denúncia e aguardamos o bloqueio ou exclusão da conta. No Instagram, essa exclusão é muito mais rápida do que no Facebook. Há alguma forma de acelerar esse processo no Facebook? Eu posso pegar essa pergunta. Obrigada, Vanessa, pela pergunta. Isso é super importante. De fato, contas falsas é mais um exemplo de algo que os nossos padrões de comunidade proíbem. Então, isso, de fato, é algo que o Facebook, se detectar e se receber essa denúncia, vai remover. Só algumas observações sobre isso. É que a gente tem, por um lado, progredido em remover esse tipo de conteúdo. Pegando o relatório que eu mencionei desse segundo trimestre, o Facebook, por exemplo, removeu 1,7 bilhão, isso globalmente, de contas falsas na plataforma, e dos quais 99,7% foram proativamente. De novo, não quer dizer que esteja resolvido. Inclusive, essa pergunta indica, né, que há casos difíceis, e o caso aqui difícil, quando se trata de conta falsa, é principalmente quando é uma conta falsa que tem uma pessoa de verdade por trás, né? Não é uma conta que usa automação, algo que os nossos sistemas conseguem pegar muito rapidamente. Mas, dito isso, o Facebook tem se esforçado para agilizar esse tipo de análise, para priorizar esse tipo de violação. Depois eu posso copiar aqui o link do nosso relatório de transparência, mas esse é um exemplo de violação que o Facebook tem priorizado. Enfim, nós aqui vamos internalizar essa pergunta como um feedback também. Aliás, esse nosso webinar aqui, essa nossa conversa, para a gente é importante, para além de debater e de apresentar as nossas iniciativas e abordagens, também ouvir de vocês. Então, é um feedback importante para a gente internalizar aqui e voltar para casa. Mas, ao mesmo tempo, eu queria destacar que essa é uma categoria de violação que o Facebook tem priorizado, tem melhorado muito. Então, eu cito aqui esses números não para conversar, mas para mostrar o quanto que a gente tem melhorado, mas, de fato, reconhecendo que tem um caminho aí para melhorar, principalmente nesses casos em que a conta falsa é falsa, mas tem uma pessoa ali, o que dificulta um pouco o trabalho da tecnologia para detectar, né? Então, uma outra recomendação que eu faço
por favor, continuem denunciando. Esse ato de denunciar pela plataforma é muito importante, inclusive para ajudar nesse aprendizado também dos nossos sistemas. Então, por favor, continuem denunciando sempre que enfim, se depararem ou acharem que se trata de uma conta falsa, algo do gênero, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aqui do nosso lado a gente vai internalizar isso para continuar sempre melhorando, principalmente nessa categoria, que é algo que nós já proibimos e temos investido aí para conseguir, enfim, agir o quanto antes com relação a esse tipo de violação. Legal, Rebeca. Super obrigado. A Luciana depois fez uma pergunta, mas eu acho que se a gente puder depois ver no chat, se vocês puderem responder depois, a gente manda, né, porque já chegamos no momento de encerramento, só então em respeito à agenda de todos. Sandra, você tem algum recado antes que eu agradeça formalmente a todos os participantes? Tenho sim, Denis, além de agradecer a todos, agradecer ao parceiro Facebook, mas queria puxar uma frase da Rebeca, que ela diz que o guia do Garmin não é suficiente, né? Eu concordo plenamente com ela, e eu trago uma mensagem do Stephen Lork, da WFA, para nós nesse momento, que diz o seguinte, que remover conteúdo prejudicial da indústria de publicidade traz grandes benefícios não só para anunciantes e sociedade, mas também para as próprias plataformas. Em um momento em que a reputação de marca, a sustentabilidade da indústria e o capitalismo das partes interessadas se tornam cada vez mais importantes e examinados, é importante desenvolver sistemas da indústria que enfrentem os desafios de conteúdo nocivo ou prejudicial e atores ruins de uma forma mais consistente. Fica o recado do presidente da WFA, Stephen Lork, aqui para encerrar da nossa parte este webinar. Denis, com você. Obrigado, Rebeca, Francesca, Renato, obrigado a todos os associados que estiveram presentes. E eu acho que assim, esse é um diálogo que a porta está sempre aberta, né? Então, a gente não precisa de um webinário para a gente depois tirar dúvida. Eu acho que se caso alguém tenha alguma dúvida e tudo mais, a aba está sempre à disposição para promover esse tipo de discussão, para promover esse tipo de conversa, que é muito importante para o nosso mercado. Bom, obrigado, um ótimo dia para todos vocês. Obrigada a você. Bom dia. If you get to hear me now,